Olá, queridos amigos, aqui é a Sandra Amaral, fisioterapeuta, e hoje é a parte 2 da conversa com este livro aqui, Quem Vê Cara Não Vê o que Vai na Alma, parte 2. Então eu estou aqui continuando a conversa com a Silvia Rito. Ela é graduada em Ciências Naturais, ela é pós-graduada em Cuidados Integrativos e mestre em Gestão Humana e Social. Se você não viu a parte 1, vai dar uma conferida porque está muito bonita e vale a pena. Silvia, olá. Olá, Sandra, obrigada pelo convite. Eu que agradeço. Eu queria abordar agora, nessa segunda parte com você, os 3 episódios do seu livro que eu achei os mais fortes, assim, dos últimos tempos que eu já tenha lido, né? Quer dizer, é um pedaço difícil, aí você fica à vontade para você falar até onde der, você já me autorizou a falar sobre eles. Aquela cena que você conta da Silvia, menininha de 9 anos, chegando da escola, 19h30, tudo de escuro, você não tinha chave da casa, você morava com o pai e a madrasta, e você tá com fome, você tá com vontade de ir ao banheiro, e você não tem a chave da casa e ninguém te avisou que não estariam em casa, e você fica das 7h30 até as 11 horas da noite, então você fica mais de 3h30 no escuro, esperando que o pai, a madrasta e o bebezinho deles cheguem. Eles chegam, eles não te posicionam de forma alguma, não havia nenhuma intercorrência emergencial para aquilo ter acontecido. Eles chegam alimentados, eles entram na casa e fica por isso mesmo. Essa cena, eu acho que se eu fosse uma criança de 9 anos passando por isso, eu ia preferir ter levado uma surra, porque dói muito isso. Eu não sei se dá para você falar sobre isso, o que dá para falar sobre isso. Uma das coisas que eu falo no livro é isso, né? A gente não ter vergonha de se emocionar, porque as coisas emocionais, elas tocam mesmo na gente, e o ser humano está perdendo essa capacidade de sentir, de se emocionar, e de achar que se emocionar é fraqueza, né? Até me embarga a voz, porque por mais que eu já trabalhei muito essas questões, esses traumas que eu tinha, porque é uma situação, como você falou, as questões emocionais, elas doem muito mais do que físicas, né? A violência emocional, ela é muito mais dolorida, com consequências muito mais graves na vida da gente do que as violências físicas, né? Isso é muito importante saber, até pra gente se colocar no lugar de muitas pessoas, às vezes, que a gente tem hoje em dia como adultos e que às vezes a gente julga, dizendo, tá vendo, aquele não trabalha, aquela pessoa não quer saber de nada, aquela pessoa é burra, aquela é isso, aquilo. Porque a gente não sabe as questões emocionais que cada um passou na infância, né? E essas feridas que são causadas na infância, como esse episódio, graças a Deus eu falo, né? Eu sempre tive muita força interior, né? Depois que no livro, quem for ler, né? Eu inclusive falo, nossa, como que eu consegui chegar até aqui? Tinha muita força mesmo. Precisou ter muita coragem. Muita coragem e muita força interna mesmo, essa força divina que a gente tem, que a gente precisa desenvolver, porque no livro eu falo sobre isso também, da importância, né, de vários aspectos que nutrem a nossa alma. E uma das coisas que nutrem muito, que traz, é acreditar em algo maior, que a gente não está sozinho, que isso foi trazido para mim pelas minhas avós. Mas voltando para o questionamento, né, isso, a gente ter consciência de que uma coisa que parece tão simples, né? Que eu tenho certeza que meu pai e minha madrasta, eles não tinham consciência de que isso ia me causar uma ferida tão grande. Você acha que esse episódio moldou o seu caráter em que aspecto? Olha, tem um longuinho aqui, disso não tem problema.
na verdade, esse momento, né? Porque a criança também, ela não consegue crescer com a consciência do que machucou ela. O nosso corpo, ele é tão inteligente que tudo que fere muito emocionalmente na infância, o que ele faz? Ele encapsula essa memória. Ele põe, para quem assistiu Divertidamente, ele manda para uma memória à distância, encapsula isso. E a gente acha que está resolvido, mas não está, que ele está pulsando dentro de nós. E aquilo fica pulsando. E aí quando a gente vive episódios parecidos, aquilo volta. E por isso que muitas vezes a gente tem aquele descontrole emocional em função de coisas que estão atrás, né? E aí precisa muitas vezes terapia, até energética e tudo, para você chegar e conseguir despertar essas memórias para curar essas dores, né? Mas na minha personalidade isso foi uma das coisas que trouxe das sensações de vazio maiores que eu tinha, porque com 12 anos eu tive muita vontade de me matar. Eu tinha um vazio tão grande, eu sentia um vazio e me trouxe sensações de angústia, de ansiedade. Então, diversas situações, às vezes, de trabalho, sensações nas situações da vida adulta, eu tinha muita angústia, aquele aperto no peito. Desculpa, Silvia, imagina, continua. Aquele aperto no peito, aquela tristeza mesmo. Né? Aquela tristeza, aquela não vontade de viver, né? Então várias pessoas que com certeza têm aí sentimentos de depressão, não vontade de viver, não tem força às vezes para lidar com as situações da vida, tem a ver com essas feridas que estão ali, que vieram da infância, né? Excesso de emoções que hoje em dia a gente vê. Brasil, se você vai pegar em pesquisas, o Brasil hoje está no nível de depressão, né? Muitas pessoas com nível de depressão, uma quantidade enorme, ansiedade num nível enorme. Se a gente for olhar para a história de cada adulto que sente tudo isso, tem lá na infância, esses momentos. Eu lembro que num dos retiros que eu fiz, uma amiga, ela acessou uma dor muito grande que ela tinha, e foi de um momento que o pai dela não quis ler um gibi para ela. E eu lembro que ela até falou pro mediador, falou, nossa, mas a Silvia está trazendo questões tão mais graves que a minha, e o meu, eu trouxe uma memória de um gibi. Ele falou, para cada um, não quero comparar. Você, mesmo com a situação que você queria que seu pai lesse um gibi para você, e ele te ignorou, aquilo te machucou profundamente, para a Silvia foi outra coisa, mas você sentiu a dor, não compara a dor, porque essa dor estava aí dentro de você te incomodando até hoje. Aquilo te causou uma ferida. Então, a gente não tem noção. E os nossos pais, eles também foram crianças que também tiveram feridas e que não têm esse conhecimento. Exato. Agora, Silvia, te conhecendo, né, pessoalmente, porque a gente é amiga, eu ousaria, e você me corrige se eu estiver errada, dizer que esse episódio aqui, extremamente forte, ele não sei se ele é o responsável, mas eu sei que assim, você construiu a partir disso uma personalidade extremamente grata, extremamente atenta às necessidades do outro. Então eu fico pensando, será que sem esse episódio você seria a pessoa tão elaborada emocionalmente que você se tornou? Não, todos, porque sim, tem esse, mas tem vários outros, né? Eu vejo que por mais que criou as feridas e as ansiedades e tudo mais, tudo isso também me fez ser a pessoa que eu sou. Eu consigo me colocar no lugar do outro, né? Eu consegui olhar para os meus sobrinhos e criar e dar esse colo. Eu consigo atender as pessoas. Eu sou hoje essa pessoa que trabalha com desenvolvimento humano e levar as pessoas para esse autoconhecimento a partir de tudo isso que eu vivi. Então, assim, tudo tem os dois lados. Por mais que machucou e que, graças a Deus, eu tive a oportunidade de olhar para tudo isso e buscar esse conhecimento, mas essa história me trouxe para tudo isso, Exatamente. Né? Compõe o que você se tornou. Compõe o que eu me tornei. As coisas boas em mim também. Né? Me lapidou como humana.
Quer dizer, doeu na hora, né? Eu imagino um artesão moldando mármore, né? Então a gente está no lugar do mármore, dói quando ele molda, mas a hora que acaba você fala, uau, que escultura bonita, como valeu a pena, né? Exatamente. E é isso que você está trazendo é muito importante também, porque olhar para as nossas feridas, curar, mas também conseguir ver o lado bom. Né? Reelaborar. Não entrar, né? reelaborar, porque é o que eu falei, muitas pessoas entram no lugar da vítima, só de ver o ruim, mas tem muita coisa boa. Com certeza, exatamente. Eu acho que a gente tem que estar nos 10 minutos. Eu gostaria de trazer só mais um episódio, que teve vários, mas esse também foi bem forte, mas para te fazer uma pergunta derivada dele, né? Você vivia com uma madrasta que num dado momento fez ali uma chantagem emocional, não sei como que a gente pode chamar isso. Ela disse, você não vai mais comer a minha comida. Então a garotinha Silvia chegava da escola, pegava bolacha, leite condensado, ia para o quarto e comia essas coisas. Hoje em dia isso é um agravo punido por lei, né? Quer dizer, sempre foi, mas hoje teria, né, umas consequências um pouco mais sérias. Mas o que eu quero te perguntar é o seguinte: a gente, toda vez que vê um distúrbio alimentar, principalmente num adolescente, não dá para ajudar, né, Silvia? Não dá para dizer, só come doce, isso, aquilo. Você não sabe o contexto daquilo. Não, até porque quando você tem muitas feridas emocionais, para muita gente, o doce, toda comida de sabor doce, né? Isso da minha formação de cuidado integrativo, mas toda comida de sabor doce, toda gordura, elas preenchem, elas entram no lugar do preenchimento do afeto. Então você acaba, quando faltou afeto na tua infância, tua vida foi amarga, você tem necessidade de doce, de coisa gordurosa, para você preencher aquilo que faltou. Né? Se a gente colocar um doce na boca e parar para sentir aonde que aquele sabor chega, você vai sentir aqui, ó, no cardíaco. Por isso que criança gosta muito de doce, por isso que a gente sempre, quando vai nos trabalhos voluntários, o que a gente faz e leva para as crianças que elas querem? Doce. Elas estão procurando por afeto. Afeto. Preenchimento do cardíaco, afeto. Perfeito. Bom, com relação a isso, tem alguma coisa que você gostaria de concluir para a gente ir para o episódio 3, Silvia? Alguma coisa que te suscitou e eu não tenha perguntado? Dessa parte? Dessa parte. Eu acho que a gente já falou, que é justamente isso, tentar não entrar no lugar de vítima, né? Uma das coisas assim que eu vejo que foram fundamentais e olhar para a dor, sim, para curar a dor, mas sempre olhar o que aquilo me trouxe de aprendizado, o que aquilo fez, né? Trouxe porque sempre vai ter os dois lados. Me trouxe uma ferida enorme, mas o que trouxe para o outro lado que eu aprendi a não ser, ou eu aprendi que força me trouxe, sempre tem. E às vezes a gente não consegue fazer isso sozinhos, né? Exatamente. Então a gente precisa pedir ajuda. E eu ouço muitas pessoas dizendo, mas eu não tenho dinheiro para pagar terapia. Nossa, a gente trabalha num centro espírita que tem terapia de graça. Os alunos de 5º ano de qualquer faculdade de psicologia prestam atendimento gratuito. Um psicólogo renomado, que eu conheço alguns, quando chegam para ele e falam, eu não tenho dinheiro, você pode me atender? Ele fala, posso, te atendo por 3 meses, por 6 meses. Então, a gente não pode ter a vergonha de pedir ajuda. Isso faz parte do processo de cura, o reconhecimento de que a gente precisa de ajuda. Exatamente. Eu não tinha dinheiro para terapia na época, mas foi justamente indo assistindo as palestras dentro de um centro kardecista, ouvindo tudo que me traziam, aquilo foi me trazendo consciência, trabalhando socialmente, indo para o lugar do outro. Às vezes eu ia em retiros. O mais importante é esse buscar, esse querer sair desse lugar. Porque quando a gente quer sair desse lugar, quando a gente tem a busca, tudo aparece, tudo chega. Agora, se a gente se coloca,
reclamando sempre, é difícil, não tenho dinheiro, isso é desculpa. É um escapismo às vezes. É um escapismo, né? Prezados amigos, chegamos ao final da parte 2, aguardamos você na parte 3. Um abraço.